sair daqui inundados deste vinho novo, cheios da tua unção, do teu poder, e que possamos incendiar por onde quer que passemos, com a tua fragrância, com teu fogo, com teu poder. Em nome de Jesus Cristo é que oramos e desde já agradecemos. Se você concorda, diga amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos estar lendo apenas do versículo 1 ao 4. 1 Samuel, capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Enquanto você abre seu celular, a sua Bíblia, nós vamos projetar também. Nós queremos, com a graça de Deus, e a permissão das autoridades, domingo que vem, já iniciarmos o culto Kids, com a graça de Deus, amém? Então aí minha esposa estará mantendo contato com as mulheres, com as varoas de Deus, para irem se organizando, amém? Diz assim a palavra do Senhor: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. O tema da mensagem que nós queremos compartilhar é o poder de uma visão profética. Nós precisamos hoje estarmos conectados e bem alinhados à palavra de Deus. Por quê? Tudo que nós estamos vivendo hoje, em termos de mundo, em termos de pandemia, em termos de tantas coisas, de intempéries da natureza, isso já foi liberado lá atrás. Isso já foi profetizado lá atrás. O Senhor Jesus responde aos discípulos que esse seria um dos sinais. Lá em Lucas 21, quem está acompanhando o plano bíblico, viu que vai ter sinais de terremotos, não é isso? E de epidemias, mas ainda não será o fim. Ou seja, é o princípio das dores. Mas eu quero te dizer que dentro de um mesmo contexto, o Senhor quer nos livrar de tudo isso, amém? Não é Deus que está provocando a pandemia, não é Deus que está provocando os terremotos, tudo isso é consequência de um mundo que está no maligno, um mundo que jaz no maligno. Então precisamos ter o discernimento e a visão adequada para não desanimarmos e para não ficarmos reféns nas mãos do inimigo. E isso é muito importante. Por quê? Porque a tendência de tudo isso, se é o princípio das dores, então a realidade bíblica de tudo isso é que a tendência é piorar. E se eu não tenho uma visão correta, se eu não enxergo profeticamente, se eu não tenho uma imagem correta do que Deus me chamou e do que Deus prometeu para mim, eu vou desistir. Eu vou me afastar da igreja. Eu vou me afastar de todas as reuniões. Eu vou ficar encarcerado. E é ali que o inimigo quer nos colocar, porque é ali que ele vai conseguir, ou pelo menos vai ter melhores chances de nos abater. Mas aqui tem um povo que ama a palavra de Deus e que não desiste, amém? Nós somos daqueles que não voltam atrás nas coisas de Deus. Por isso a Bíblia nos ensina: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
significa que sempre nós vamos ter uma resistência. Você é perseguido no seu emprego, você é perseguido na sua família, você é perseguido nas suas amizades. Por quê? Porque um dia resolveu crer no nome de Jesus. Um dia você entendeu o que Ele fez por você. E isso também está escrito. Por causa do meu nome, sereis perseguidos. Você terá problemas na família. Você não agradará pai, mãe, muitas coisas. Não é isso que Deus quer, mas Ele está falando, isso pode acontecer com você, até que eles entendam também o que você já entendeu. Então eu preciso ter uma visão profética, e é isso que nós queremos trabalhar hoje, para que você ache força, direção para romper as barreiras que vão se apresentar na sua vida, amém? E a primeira coisa é, vivendo um novo sacerdócio. Eli era sacerdote naquele tempo, mas a Bíblia diz que ele já estava com os olhos apagando, que ele já estava com os olhos se escurecendo, ou seja, o sacerdócio da antiga aliança, ele estava acabando, ele estava perdendo a visão, porque nunca a lei foi o projeto de Deus. Fala para a pessoa do seu lado, você está de gente do mesmo convívio, fala assim, a lei nunca foi o propósito de Deus. Então, eu preciso saber que a lei é uma correção de rota. A lei foi para nos colocar de volta ao projeto que Deus tinha. Então, Eli estava ali como sacerdote da lei, mas Deus estava levantando Samuel para um novo sacerdócio. Samuel representa o sacerdócio de Cristo. Então, Samuel estava ali sendo chamado para um novo sacerdócio. Eli iria receber a punição pelas suas falhas. Era um sacerdote que não disciplinava os filhos, e os filhos, eles se prostituíam como sacerdotes. E Deus estava fazendo o quê? Julgando a antiga aliança para se estabelecer uma nova aliança. Isso nós estamos trazendo para os nossos dias, amém? Você está debaixo de um novo sacerdócio, amém? Você está debaixo do sacerdócio de Cristo, um sacerdócio do tipo da linhagem de Melquisedeque. Eli, o nome Eli significa meu Deus, ou Deus meu. E então, Jesus na cruz falou esse mesmo termo. Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, Jesus estava concluindo o sacerdócio de Eli, o sacerdócio da antiga aliança. Jesus clamou como Deus, para que eu e você pudéssemos chamar Ele hoje de Pai, para que eu e você pudéssemos gritar, Abba Pai, Papai querido, aquele que te ama. Entenda, nós estamos numa nova e viva e eterna aliança. Deus trabalha com ciclos, dias, semanas e anos. Há dois tempos envolvidos. Há o tempo Cronos, que é o tempo do relógio, é o tempo que nós vivemos aqui na terra. Mas há o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, o tempo da eternidade. Então Deus tem a hora marcada, Deus tem um tempo exato para que tudo se concretize. Mas eu e você precisamos estar atentos em como vamos gerir todo esse tempo. Samuel tem ali uma visão com Deus. Samuel escuta a palavra de Deus. Samuel escuta o chamado de Deus. Samuel, Samuel. E ele diz, eis-me aqui. Samuel responde prontamente ao seu chamado. Mas ele vai a Eli. Ele vai a Eli. E Eli fala, eu não te chamei.
E Samuel deita de novo, se você ler o texto, e aí Deus chama Samuel de novo, Samuel, Samuel, e Samuel se levanta e vai, eis-me aqui, para Eli de novo. E ele fala, eu já falei que eu não te chamei. E a terceira vez, Deus chama Samuel, Samuel, e ele, eis-me aqui, Senhor, diga o que queres. Mas ele ia para Eli, mas Eli entendeu, deve ser Deus chamando Samuel, deve ser Deus. Então fala para Samuel, se te chamar de novo, você vai dizer, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E Deus chama Samuel pela quarta vez, Samuel, Samuel. E o menino se levanta e diz, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Sabe, muitas vezes nós queremos ir para Eli. Deus está te chamando e você quer ir para Eli. Você quer achar merecimento na lei. Você quer achar que a lei pode te fazer algo por você. Mas eu quero te dizer, Deus quer ter um relacionamento com você. Ele está te chamando para esses dias. Você está vivendo aquilo que Ele te chamou para viver. Não às vezes da forma que nós estamos vivendo, mas nesse tempo, amém? Não era lá no passado, não era lá no futuro. Você foi chamado e eu também para vivermos este tempo. Nós fomos chamados. Então dê a sua resposta àquele que te chamou. Ele colocará sim homens e mulheres de Deus na sua vida, mas entenda, Ele quer ter um relacionamento com você. O sacerdócio da antiga aliança, ele tinha intermediário. Só aqueles que eram ungidos é que falavam com Deus, ou que Deus falava com eles. Era o sacerdócio de Eli, mas esse sacerdócio estava se escurecendo. Hoje você vive no sacerdócio de um Deus que quer ter relacionamento com você direto, amém? Não precisa ninguém intermediar. Ele quer falar comigo e com você. Ele quer nos ensinar no dia a dia. Por quê? Porque você não vai ter o pastor, você não vai ter o líder lá no seu trabalho 24 horas, não vai ter na sua família. Você precisa do Espírito Santo. E Ele está com você. Mas é claro que Ele deu pastores, líderes, para nos ajudar. Entenda, eu tenho alguém que fala na minha vida. Eu tenho pastores a quem eu dou satisfação, a quem eu sento, a quem eu converso. E isso é bênção de Deus na nossa vida. Mas eu quero te dizer, normalmente eles vão ser usados para testificar o que Deus está falando no seu coração, ou para clarear algo que Deus vai trabalhar na sua vida. Então a sua expectativa precisa estar naquele que está falando com você. E a palavra de Deus hoje, ela é repleta dessa palavra, desse clamor, é repleta das promessas que Deus tem para mim e para você. Samuel foi levantado num tempo de crise, num tempo que o sacerdócio estava falhando, num tempo que a palavra era rara. Mas eu quero te dizer, aqui a palavra é abundante. Nós temos a palavra de vida, nós temos a palavra de renovo. Por isso, a cada célula, a cada evento da igreja, a cada culto, você recebe uma palavra, você recebe vida, você recebe renovo. Por quê? Porque o Espírito de Deus ministra em você, porque o Espírito de Deus é esse rio de amor, é esse rio de vida. É de manhã, é complexo, foge da rotina, é muita mudança. É para todos nós, querido. Mas ainda somos aqueles que podem se reunir. Então precisamos glorificar e louvar ao Senhor. Eu louvo e agradeço ao Senhor pela vida de cada um de vocês que estão aqui, que estão nos assistindo, sabe? E eu clamo para que o Senhor nos dê a revelação correta.
e que você e eu possamos ter a expectativa firmada no lugar correto. Naquele tempo, a luz precisava ser alimentada. A luz de Deus estava quase se apagando. O sacerdote ficava ali para manter cheio de azeite, para que a luz venha. Mas eu quero te dizer, você não vive nessa aliança, você vive numa aliança, e que a palavra é luz para a sua vida, é lâmpada para os seus pés, e luz para os nossos caminhos. Essa lâmpada está acesa dentro de mim e de você, e esse fogo não se apaga. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus constantemente, é o próprio Deus vivendo dentro de mim e de você. E eu quero te dizer, Ele quer nos dar visão nesses dias, Ele quer nos dar sonhos nesses dias, mas da palavra, do propósito que Ele tem para mim e para você. Então eu quero te dizer uma coisa: você precisa saber em que sacerdócio você está. Você está na nova aliança, você está na dispensação da graça, você está no ciclo em que a graça é manifesta. Então eu quero te dizer, você está no melhor lugar que você poderia, aonde a graça de Deus e o amor dele nos alcançou. Amém? A segunda coisa é que antes de mudar a sua situação, Deus vai te dar uma visão, pastor. Não é apenas uma visão em sonho, Ele pode dar também, amém? Ele pode dar. Mas também essa visão plantada, essa imagem plantada no seu coração. E eu quero falar aqui de um homem que é considerado o pai da fé, Abraão. E Deus trabalhou assim com Abraão. Abraão, na época, antes de mudar o nome, antes de Deus mudar o nome dele, ele não tinha Bíblia. Não tinha nada para se apegar. Ele só tinha uma voz, a voz de Deus. Por isso é o pai da fé. Mas eu quero te dizer, fala para a pessoa do seu lado, você é descendente de Abraão em Cristo Jesus. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, Gênesis 12, versículo 1 ao 3, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou e disse isso: sai da terra, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, sai da zona de conforto, sai da tua zona segura, porque o que você está vivendo é muito pouco em virtude daquilo que eu quero te dar. Então ele falou: e vai para uma terra, Abraão, que eu te mostrarei. Ele não mostrou a terra, mas ele falou: eu vou te mostrar algo que vai ser fantástico. Ali você vai ser uma bênção. Ali eu te engrandecerei, Abraão. Eu te farei uma grande nação. Eu te farei forte. Eu te farei uma bênção na vida das pessoas. Ei, comece a mudar a sua visão. Você tem uma visão que precisa ser abençoado, mas eu quero te dizer, você é uma bênção na vida das pessoas. Você já é tão abençoado que aonde você chegar, a bênção vai multiplicar. As pessoas serão abençoadas pela sua boca, abençoadas pela sua vida. Porque você é herdeiro de Abraão. Comece a gerar uma imagem diferente. A imagem que o inimigo gera dentro de você, a visão que o inimigo gera dentro de você é uma visão de coitado.
é uma visão de excluído, é uma visão de discriminado, é uma visão de miséria, é uma visão de falta. Mas Deus quer gerar uma nova visão dentro de você, a visão da abundância, a visão de que você é próspero em todas as coisas. Deus estava falando para Abraão: Abraão, você não está entendendo, não vai depender de você, é eu que vou te engrandecer, é eu que vou te fazer próspero, é eu que vou te fazer uma nação, mas você só precisa me ouvir e crer. Deus estava desafiando Abraão, e Deus desafia eu e você a crermos diferente, a termos uma visão diferente neste dia. Mas sabe, Abraão, ele leva Ló. Ló era parente dele, era sobrinho dele. Deus falou: sai da tua parentela. Mas ele leva Ló. Deixa eu te dizer uma coisa, o nome Ló significa véu. Abraão levou o véu. Abraão andou com Ló, caminhou com Ló, eles estavam juntos, mas Abraão nunca viu a terra que Deus ia prometer. Sabe por quê? Porque o véu estava posto sobre os olhos de Abraão. Quero te dizer uma coisa, às vezes vai ter pessoas ao seu redor que estão atrapalhando você ver o que Deus tem para você. São os Ló da vida. Você vai precisar chegar ao ponto e falar: Ló, não dá para nós ficar aqui, rapaz. Escolhe onde você quer ir, que eu vou para o outro lado. E quando Abraão deixa Ló escolheu o que era mais fácil. Ló escolheu o que parecia mais bonito. Ele escolheu a baixada. Mas Abraão ficou automaticamente no que era alto. E quando ele separa de Ló, Deus dá uma visão para Abraão. Deus quer te dar uma visão hoje, que Ele tem uma terra diferente para você, que Ele tem uma promessa de uma terra que Ele quer te mostrar, mas Ele quer gerar uma imagem dentro do seu coração. Ele quer gerar algo dentro do seu coração. Ele vai te mostrar no natural, mas antes de te mostrar no natural, antes de mudar a sua situação, Ele precisa gerar dentro de mim e de você a imagem correta, a visão correta do que Ele tem para você. E Ele vai fazer isso hoje em nome de Jesus. O véu também nos fala da lei. A lei nos impede de contemplar a Cristo, nos impede de contemplar Deus como Pai, nos impede de contemplarmos o Espírito Santo. Sabe o que nos transforma, querido? Sabe o que faz você diferente e eu também? É apenas contemplar. É apenas você ter a visão correta de quem é Deus na sua vida. Eu quero te dizer, o inimigo produz visões. O inimigo produz sonhos. O inimigo produz imagens. E hoje o que nós vemos são imagens negativas que o inimigo está produzindo. Hoje você liga qualquer coisa ou entra no grupo do WhatsApp, e morreu fulano, morreu ciclano, morreu o outro. Ora pelo aquele outro que está quase morrendo. Aquele outro está na UTI. São imagens reais. Mas não é essas imagens que precisa ficar no seu coração. Nós vamos orar por tudo isso, mas porque temos uma imagem correta plantada aqui. Nós temos uma imagem de uma nova Jerusalém, da Jerusalém celestial. É isso que Deus quer plantar no meu coração e no seu coração. Abraão estava sendo desafiado, e ali ele começa a contemplar algo diferente. Quando ele sai de Ló, quando eu saio da lei, quando eu saio e percebo que tem pessoas na minha vida que estão atrapalhando o mover de Deus, eu não vou maltratar essas pessoas, eu não vou esquecer do que essas pessoas fizeram na minha vida ou foram, mas eu preciso pedir a Deus: Deus, afasta ele de mim, afasta de mim. Quando eu me converti, eu pedi isso a Deus. Eu quero te dizer, todos se afastaram de mim. Eu falei, ninguém contribuía. Não é que ninguém contribuía,
é que naquele momento Deus queria falar comigo. Naquele momento Ele queria construir algo dentro de mim. E Ele não podia deixar que outras visões atrapalhassem, outros véus atrapalhassem de ver aquilo que Ele tinha para mim. A gente sente um baque. A gente acha, poxa, nunca foram meus amigos, então. Mas não é assim. É que era preciso. Deus quer fazer algo novo dentro de você, amém? E aí, Abraão solta Ló. E aí, nesse instante, em Gênesis 13, versículo 14 e 15, diz a palavra assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos, olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Ele fala: ergue os olhos, Abraão, para de ficar olhando para onde Ló está indo. Para de ficar olhando para as coisas que são da terra. Você precisa olhar para mim. Olha para onde eu estou te mostrando. Olha para onde eu quero te levar. Você precisa ter a imagem correta, Abraão. O que é isso para mim e para você? É que mesmo no meio de tanta tribulação, você precisa ter a imagem correta, aonde Deus está te levando, o que Ele preparou para mim e para você, porque é isso que nos vai dar ânimo para continuar seguindo. Ló escolheu o que era mais fácil e acabou se perdendo. Ló é o tipo do crente, do cristão, que se acomoda, que quer o que é mais fácil, que quer ficar aonde ele fica mais tranquilo. Mas aqueles que são do tipo de Abraão, eles são desafiados a ficar nas montanhas, a ficar nos lugares altos, a começar a olhar o que Deus tem para ele. Ele começa a ver diferente, ele começa a ver a cidade com pisos de ouro, ele começa a ver os muros da cidade, ele começa a ver as 12 portas, ele começa a ver algo que ninguém está vendo. Por quê? Porque ele olhou para onde Deus estava levando. Ele olhou e Deus falou: é tudo seu, eu vou te dar, não apenas para você, Abraão, eu vou te dar para toda a sua descendência. Abraão não tinha filho, querido. A mulher era estéril, mas Deus estava falando: eu vou te dar uma descendência. Você não está vendo, Abraão, mas eu vou fazer, porque eu sou teu Deus, eu sou o que te escolheu, Abraão. Eu quero te dizer, Deus te escolheu, Ele vai fazer o que prometeu. Você e eu só precisamos ouvir e direcionar na onde Ele quer. Não depende de você, vai ser Ele que vai fazer. Você não vai saber explicar como fez, você não vai saber explicar como aconteceu, porque é Ele que faz através de mim e de você. Essa obra é feita no poder do Espírito Santo. Assim, querido, o primeiro princípio é: você vê para depois receber. Esse ver é ver no coração. Esse ver é você enxergar com o Espírito. Mas sabe, bateu desânimo em Abraão. Depois de tantas experiências aí com Deus, Abraão estava desanimado pelo texto. Lá em Gênesis 15, versículo 1 ao 6, Deus lembra Abraão da visão. E a palavra de Deus diz assim: depois destes acontecimentos veio palavra do Senhor a Abraão numa
visão e disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o conduziu para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Eu quero te dizer que cada vez que você vem aqui: pastor, mas eu já estou salvo, o Senhor já me salvou, eu sou filho de Deus, aleluia, aleluia, é isso mesmo. Então por que eu tenho que vir no culto? Por que eu tenho que ir na célula? Porque você é filho e você quer saber para onde o Pai quer te levar. E porque cada vez que você se reúne aqui, você é lembrado da promessa que Ele tem para você. Eu te salvei para um propósito. Ele está falando para mim e para você: eu te salvei para ser bênção na vida das pessoas. Eu te salvei para construir algo para mim nessa terra, ou seja, gerar vidas. Deus está falando que Ele vai usar você para gerar novos filhos, não apenas filhos carnais, mas filhos espirituais. Abraão estava ali desanimado. Sabe o que é isso? É eu e você achando: peraí, faz tanto tempo que eu estou na igreja e parece que não aconteceu nada comigo, parece que a coisa está piorando. Para Abraão estava sendo assim, mas Deus fala: eu sou teu escudo. Sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Diante dessa pandemia, Deus está falando: sou eu que te protejo, sou eu que te guardo, sou eu que sou o teu escudo. Por quê? Porque eu te escolhi para ser alguém que é bênção nessa terra, até que eu volte para te buscar. Por quê? Porque o que essa da terra tem para te oferecer é muito pouco daquilo que eu quero te dar. Deus estava falando para Abraão: abre os olhos. E aí, além da visão espiritual, eu imagino que Abraão deve ter enxergado um escudo. Deixa eu deixar para você: visões são reais. Você pode ter uma visão acordado, ou uma visão em sonho. Amém? Por quê? Porque isso está na palavra de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: você teve um sonho, não soube revelar, não soube o que é muito doido, muito esquisito, e esquece. Porque Deus fala com clareza aquilo que Ele quer falar para você. Ele não é Deus de dúvida. Então não fique apegado: eu tive um sonho, agora vai acontecer. Eu tive um sonho do acidente. Então ora, repreende, cancela no nome de Jesus, clama, deita e dorme. Porque quem faz essa obra é Ele, mas Ele precisa que alguém clame nessa terra, amém? Ele precisa que alguém fale algo aqui nessa terra, e você e eu fomos chamados para ser bênção. Essa visão de Deus para nós hoje. E aí Abraão estava desanimado, recebe essa visão, mas Deus fala: ele não está entendendo. Entendeu porque eu estou te dizendo do sonho? Você vai ter uma impressão no sonho, e você vai procurar. Pode procurar o pastor? Pode procurar o líder? Pode. Mas para confirmar a impressão que ele já deu para você. Entende? Pastor, eu tive um sonho assim. Olha, e eu estou entendendo que é isso que Deus está querendo dizer. Amém. Aleluia. Deus testifica? Já me usou várias vezes? Já. Mas você precisa entender: você tem o Espírito Santo e Ele quer falar direto com você, amém? E aí ele percebe que Abraão não está entendendo. Aí ele fala: Abraão, faz o seguinte, sai daí dessa tenda, vem aqui para fora. E Abraão sai, vai lá fora. Ele fala: olha para cima de novo. E ele olhou para o céu. Ele falou assim: conta as estrelas, se é que você pode. Sabe, tem muitas interpretações. Uns falam que estava de noite, mas o contexto e o texto aqui fala que estava de dia.
É raro você ver estrela de dia. Mas se você viu a estrela ontem à noite, e você está de dia, e olha para o céu e não vê, mas você sabe que ela está lá. Deus estava falando: você não está entendendo ainda, Abraão. Os filhos que eu tenho para você estão como essas estrelas. Você agora de dia não está vendo ela, mas sabe que ela está lá. Então eu estou querendo te dizer, você não está vendo os filhos que eu vou te dar, mas eles já estão prontos para mim. Você começa a sonhar com eles, Abraão. Comece a contar as estrelas quando você puder ver, porque os seus filhos vão ser como as estrelas, incontáveis. Eu quero te dizer, não peca, não se peca na visão do inimigo. Olhe para o Senhor, olhe para aquilo que Ele te deu, e Ele usa a palavra para te dar. As promessas dEle para você estão aqui, querido. Então não se peca. Deus concede a visão natural para que Abraão entenda. Às vezes você vai ter uma visão espiritual, e Deus vai te dar algo natural, para que você também entenda. É preciso gerar a imagem correta. Eu quero te dizer que toda visão, ela vem do coração. Toda visão de Deus, ela é dentro de você. Ela começa dentro, ela pode se manifestar para fora, mas ela é colocada dentro de você. Qual é a visão que você está tendo de você? Você está tendo uma visão de fracasso? Uma visão de incapacidade? Uma visão de miséria? Uma visão de exclusão? Deus quer gerar uma visão correta dentro de você. Gerar a visão que você é filho amado do Senhor, e que Ele tem o melhor dessa terra, que basta você crer, ouvir, e você vai experimentar do melhor dessa terra, amém? Ainda que tenha tribulação, porque o melhor dessa terra já está dentro de mim e de você, mas vai se manifestar também. A Bíblia diz em Lucas 6,45: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, o homem mau do mau tesouro tira o mal. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Primeiro tem que estar no teu coração. Sabe, às vezes você tem falado muitas coisas, até alinhado com a palavra de Deus. Pastor, mas parece que não está acontecendo. Eu já estou cansado de falar, mas não está acontecendo. Então eu vou te explicar por que não está acontecendo hoje. Porque dentro do seu coração está desalinhado do que você está falando. Como assim? Simples. Você tem aprendido aqui que você tem que falar para o seu marido que ele é uma benção, que a sua esposa é uma benção, que seus filhos é uma benção. Mas dentro do seu coração não é aquilo que você está falando. Para fora da boca você está falando: ah, você é uma benção. Mas dentro você fala: desgramado, filha da mãe, isso não tem jeito. Eu estou liberando uma coisa para fora, mas dentro do meu coração não dá. Eu quero te dizer, o que você fala só tem efeito se estiver dentro de você. Baseado no que o senhor quer dizer isso, pastor? Então, lá em Romanos 10, versículo 8 a 13. Romanos 10, versículo 8 a 13 diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E aqui ele dá a chave: porque é com o coração que se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido.
pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu quero te dizer uma coisa aqui para você entender. A condição para a salvação são duas. Para uma pessoa ser salvo da condenação do inferno, só tem duas condições. Duas. Crer no coração que Jesus é o Filho de Deus e que Ele pagou todo o preço por mim e por você naquela cruz, para nos libertar de toda a condenação do pecado, de todos os vícios, de todas as armadilhas do inimigo, e confessar com a boca. Então não adianta você apenas confessar, como também não adianta apenas você crer. As condições são duas: crer que você já é justificado por Cristo, e falar e receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Se você não entender o que Jesus veio fazer aqui nessa terra, e não crê o que Ele fez, você não é salvo. Por quê? Porque a salvação não é o trocar de uma placa de igreja. A salvação é me tornar filho de Deus. Quem não for filho de Deus está na unha do capeta. Tinha até uma canção, né, do Tião Carreira e Pardim. Quem não for filho de Deus está na unha do capeta. E realmente é isso. Isso. Você está condenado. Você pode ir na igreja todo dia, seja a placa que for. Você pode dar todos os seus bens aos pobres. Você pode ajudar muita gente. Mas se não crer no coração que Jesus é a tua justiça, que Ele pagou o preço e que Ele ressuscitou dos mortos, e confessar, ainda fazendo tudo, você vai ser condenado. Você não é salvo pelo que fez, você é salvo por crer e confessar. Então, como que vai acontecer as outras coisas na minha vida, pastor? Quando você crer. Quando primeiro dentro do teu coração você começar a enxergar seu marido como uma bênção. Cara, vai ser bênção esse negócio. Quando você vê a sua esposa como a bênção que você quer ver, mas aqui dentro você vai começar a visualizar isso. O que Abraão estava fazendo? Abraão agora está falando: como que será esses filhos? Vai ser muitos, vai ter neto, vai ter bisneto. Meu Deus, como vai ser? Mas ele creu. Ele falou: é isso que eu quero, é isso que Deus tem para mim. Ele me tirou, Ele me sustentou até agora. Eu quero te dizer, Deus te sustentou até agora, Deus te livrou até agora, porque Ele quer cumprir a promessa na sua vida. Ele tem o melhor para você, amém? Mas eu preciso crer com o coração e declarar com a boca, alinhado com tudo aquilo que Ele tem. Você precisa chegar nele e precisa declarar o que você quer ver, crendo que você é filho amado de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Toda vez que você ora, você tem a convicção que Ele está te ouvindo? Você tem a convicção que Ele está te ouvindo? Se você tem a convicção, é porque você entende que Cristo é o seu caminho. Por isso não adianta você achar outro intermediário, querido. Só Cristo pode fazer. Não é uma questão de placa de igreja, é uma questão bíblica. É uma questão que está escrito. O homem inventa um monte de coisa, mas a Bíblia diz que é isso. Então Deus faz algo tremendo com Abraão. Ele planta uma imagem correta. Ele fala: você vai começar a se enxergar como pai de multidões. Você vai começar a se enxergar como uma grande nação. E Abraão começa a viver aquilo. Eu quero te dizer, não aconteceu logo em seguida o filho. Não. No meio do percurso você vai errar.
No meio do percurso você vai falhar. Abraão falhou. Ele gerou Ismael. Gerou na carne. Às vezes você estava fazendo coisas para Deus, para merecer algo, tentando ajudar Deus. Mas eu quero te dizer, Deus não pune Abraão por isso. Porque Abraão estava querendo fazer algo para Deus. Mas Deus mostra para ele que existe algo muito superior. É o que ele pode fazer através de Abraão. Deus quer nos levar nesses dias a mostrar o que ele pode fazer através de você. Quando Abraão não tinha mais força, 99 anos, Sara, além de ser estéril, tinha 89 anos. Deus fala, agora vai vir Isaac. A mulher fala, meu marido nem funciona mais, como é que vai ser isso? E eu, meu Deus, será que eu vou achar prazer nesse tempo? Eu quero te dizer, Deus tem prazer para você a vida toda. Ele tem abundância de todas as coisas. Mas aí, ele muda o nome de Abraão. Quando Abraão creu, ele fala, agora ele precisa confessar diferente. E lá em Gênesis 17, versículo 5, ele diz, teu nome não será mais Abrão. A partir de hoje você vai chamar Abraão, porque por pai de multidões eu te estabeleci. Como você tem visto a sua vida? Deus quer mudar essa visão. Você precisa mudar a sua visão. Pastor, são tantas perdas, são tantas coisas que estão acontecendo. Abraão tinha também desafios, lutas, guerras, perseguições. Abraão teve seus momentos de fraqueza, de medo. Abraão teve seus momentos que até mentiu. Meio mentiu, porque Sara era irmã dele mesmo. Era meia irmã. Mas mentiu, porque era mulher acima de tudo. Você não vê Deus condenando ele. Mas sabe o que era fundamental em Abraão? Era crer no que Deus tinha para ele. No meio tanto caos, o que você consegue enxergar hoje? Sabe, eu tenho sido impelido em falar do Evangelho. Impelido a gravar pequenos vídeos bem diretos, e para mim falar pouco é difícil. Porque tem tanta coisa que Deus já entregou. Mas é o Espírito que tem dado graça. Eu quero te despertar nesses dias para uma visão que Deus te levantou para ser canal de salvação nesse mundo. Às vezes você tem uma pessoa do seu lado que amanhã ela pode não estar, por uma fatalidade. Não é para você ficar com medo, não. O que nós não podemos fazer é deixarmos de pregar o Evangelho. O Evangelho é puro. Se crer com o coração e confessar com a boca, está salvo. Mas crer no que, pastor? Crer na justiça. Não é crer em Cristo. Preste atenção nisso. Não é crer em Cristo. Todo mundo acredita em Cristo, digamos assim. Uns acreditam que ele é um profeta, uns ele acredita que é um homem iluminado. Outros até acreditam que ele é o Filho de Deus. Mas a Bíblia não diz que é apenas isso. Eu preciso crer na justiça. Qual é a justiça? É que Cristo, sendo inocente, se fez culpado para que eu e você pudéssemos ser feitos justos diante de Deus. Isso é a graça de Deus. Pastor, eu não sei como falar. Então você vai me procurar. Você vai marcar comigo. Você vai marcar. Eu quero aprender a falar isso, pastor. Então nós vamos marcar um treinamento. Ah, não pode porque é 7 horas. Então nós marca 5h15 da manhã. Você tem a chave que pode mudar a eternidade de uma pessoa do seu lado. Mas eu quero te dizer, o pior de tudo não é o Covid, o pior de tudo não é morrer. O pior de tudo é você não saber para onde que ela vai.
sendo que você tem a chave que pode entregar. Então eu quero dizer uma coisa para você: eu não vou me importar se vão gostar ou não de mim. Eu vou falar daquilo que Deus me deu. Eu vou falar do Evangelho. Eu vou falar que tem um caminho de paz, que tem um caminho. E como que isso pode ter paz, pastor? Estou fugindo do esboço. Porque eu sei para onde eu estou indo, e eu quero levar todos que tiverem e todos que eu puder. Mas eu preciso confiar nesse caminho. Eu quero te dizer que não é dizer que não tem medo. Não, é você vencer o medo. Por quê? Porque tem uma visão correta, uma visão celestial. Você entendeu que Cristo vem te buscar. Você entendeu que o Espírito Santo é o selo de garantia que Ele vem te pegar de novo. É isso que dá segurança. Então, para quem entendeu que ainda que morra viverá, então ele entendeu que vai ser um upgrade, que ele vai passar dessa para melhor, literalmente, mas que ainda tem algo para mim e para você cumprir aqui nessa terra. O ministério pode estar subindo. E eu quero te dizer, para encerrar, ler o último texto, 2 Reis capítulo 6, versículo 15 a 17. Pastor, eu não consigo ver isso. Você vai começar a ver isso hoje, em nome de Jesus. Seus olhos e ouvidos espirituais vão começar a ser abertos para aquilo que Deus tem para você. Para aquilo que Deus tem não é uma coisa pessoal para você apenas. Para aquilo que Deus tem para os filhos e filhas dEle. E eu percebo no meu espírito, você vai começar a receber uma unção de ousadia para falar deste Evangelho. Oh, eu vou te adiantar, você vai ser perseguido. Você vai ser excluído. Você vai ser desprezado, você vai ser chacotado. Olha o crentinho aí, só sabe falar disso. Aleluia, fale e fala: Senhor te ama do mesmo jeito. Eu não acredito em Deus, mas o Senhor te ama do mesmo jeito. Ele ama mesmo. Ele não abre mão de você, Ele te quer. Porque você não está aqui para agradar homens e mulheres, você está aqui para agradar aquele que te salvou. O texto diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Deixa eu te contar só o que está acontecendo aqui. O rei da Síria ia atacar sempre Israel, que é o povo de Deus. Só que quando ele fazia o plano aqui, o Espírito de Deus avisava Eliseu: eles estão montando uma campanha em tal lugar. Eliseu ia e falava para o rei: não vai para aquele lugar não, que o povo tem uma armadilha lá para você. E aí o rei não ia. Então as armadilhas do rei da Síria nunca dava certo. Aí o rei ficou irado. Ele falou: tem um traidor aqui dentro, tem alguém que está dedurando. Mas aí um dos jovens servidores do rei de Assíria diz: não é ninguém que está traindo não. É que o homem de Deus, ele fica sabendo o que o senhor pensa aqui, onde vai dormir, antes do senhor falar. Quem é esse homem de Deus? Eliseu. E aí, o que o rei faz? Vai lá e pega esse cara, nós vamos matar ele. E aí os soldados todos rodeiam a cidade onde Eliseu estava, e Giazi, que era seu moço, não fala o nome, mas é Giazi. E aí Giazi levanta cedo,
Quando ele sai lá fora, ele vê que a cidade, ou seja, em volta dele está tudo rodeado de um exército. E ele desespera, ele fala: Eliseu, meu Deus do céu, o que vai fazer agora? Nós estamos perdidos. Eliseu tranquilo: fica tranquilo, Geazi, maior é os que estão conosco do que estão com eles. Geazi falou: não estou entendendo, não estou vendo ninguém, só estou vendo o outro. Eu só estou vendo o inimigo, esse cara está louco. Não está escrito, eu estou fazendo as minhas ideias aqui. Porque a ideia é que eu e você está fazendo. Nós estamos vendo Covid, nós estamos vendo não sei o que. Meu Deus, agora nós estamos lascados. Era assim que Geazi estava vendo. Mas aí Eliseu fala assim: Senhor, abre os olhos de Geazi, deixa ele ver o que eu estou vendo. E nisso o Senhor abre os olhos espirituais de Geazi, e ele começa a ver cavalos e carros de fogo em todo o redor. Ele fala: meu Deus. Que o Senhor abra seus olhos nesses dias, e você comece a ver o que Ele tem. Que tem uma legião de anjos, que Ele deu ordem para te proteger. Mas você precisa ter essa imagem dentro de você. E eu vou te dizer como terminou a história aqui nesse momento. O que aconteceu nessa luta, pastor? Vou te contar. Eliseu só fez uma oração para ganhar. Sabe qual foi a oração? Senhor, cega esses soldados agora. Que eles fiquem cegos agora. E todos ficaram cegos. Não para aí. Cego não tem direção. Cego não pode te atacar. Cego não pode te ferir. E aí a oração de Eliseu é: eles estão tudo cegos, faz eles dar a mão um para o outro. Deu a mão. Eliseu pega na frente da mão deles, leva eles em fila até Samaria. Chega lá em Samaria, ele faz outra oração. Os caras estão tudo sem arma agora. Ele fala: Senhor, que agora eles vejam. Quando viu, tinha um exército em volta deles, que é o exército de Samaria. Aí o rei pergunta para ele: vão matar? Eliseu falou: não, dá comida para eles. Dá comida para eles, para ele voltar e entregar a mensagem para o rei deles. Eu quero te dizer, o Senhor está abrindo seus olhos hoje espirituais, mas Ele está cegando o inimigo. Você vai passar por certos lugares e o inimigo não vai te ver mais, porque é o Senhor que te esconde. Se coloque de pé. Você precisa querer e pedir ao Senhor: Senhor, me abra os olhos, me dê sabedoria, me dê revelação daquilo que o Senhor tem para mim. Deus quer gerar uma imagem, e a imagem que Ele quer gerar pode estar em muitos textos da Bíblia. Eu quero falar alguns para você. Em Provérbios 29:18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Você é filho de Deus. Em Atos 2:17 diz que depois que o Espírito se derramasse sobre toda a carne, os filhos profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Por isso você vai começar a ter sonhos, visões dentro do teu espírito. O Senhor está plantando a nova Jerusalém dentro de você. Você vai começar a vislumbrar uma nova terra, um novo céu, aonde haverá paz, aonde só haverá alegria, aonde só haverá prosperidade para todos, aonde a presença de Deus é que vai iluminar toda a cidade. Isso é o que Deus tem para mim e para você, mas Ele tem para agora. Que você seja um canal de bênção onde você estiver, que você já é abençoado.
Olha o que diz o Salmo 1, do versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, ou está na graça, está no Novo Testamento. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo que vocês fizerem será bem sucedido. Tudo que está alinhado com o projeto de Deus, tudo que está amparado pela palavra de Deus, na sua vida vai ser bem sucedido. As suas mãos, aonde você colocar, vai prosperar. É no seu emprego, você coloca a mão, o seu patrão vai começar a prosperar, e você desfrutará dessa prosperidade. No seu negócio próprio, você colocará a mão, mas com a imagem correta. Você não vai olhar para a crise, você não vai olhar para a dificuldade, você vai olhar para a imagem que Deus plantou no seu coração. Você é como árvore plantada na beira de rio, sempre dá fruto no seu tempo, e as folhas estão verdes. Você é essa bênção. O Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa ou teu esposo no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. É isso que Deus tem para você, como pessoa, como família, como casal. Prosperidade. Quero orar por você, para depois adorarmos o Senhor. Estenda suas mãos como fosse receber, e vai receber, eu creio nisso. Quero orar por você. Eu quero ser uma boca de Deus neste momento, para liberar os olhos e ouvidos espirituais, para que sejam abertos, e para que o seu coração comece a receber a visão de Deus, as imagens corretas de Deus na sua vida. Pai, eu te louvo e te agradeço por este momento, Senhor. Nós cremos na tua palavra, nas tuas promessas, que estão todas disponíveis em Cristo Jesus. Por isso eu te peço, Senhor, abre os olhos e ouvidos espirituais de cada um que aqui está, ou que está nos assistindo pela internet, que eles recebam agora a abertura desses olhos e ouvidos espirituais, e que as imagens do Senhor, a visão do Senhor, comece a ser plantadas no espírito de cada um deles, e que eles comecem a receber da tua parte essas novas imagens, que as imagens erradas, que as imagens equivocadas plantadas pelo inimigo caiam por terra agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que perturbava a mente deles, que tirava a atenção deles, perca o poder e seja maniatado e repreendido agora, em nome de Jesus Cristo. Que a tua graça, o teu amor inunde o coração de cada um deles, e eles tenham a revelação da tua justiça, da tua graça, do teu amor, das tuas promessas, em nome de Jesus. Adore o Senhor. Espírito Santo, não sei mais viver sem tua presença. Não há vida. Sem a presença dele não há vida. Ele quer te ensinar nessa manhã.
venha como fogo, flua como um rio, rio furioso, sopra como um vento, venha como fogo, flua como um rio, flua Espírito Santo como um rio no nosso meio. Senhor, que cada um aqui seja renovado nesta manhã, ou a hora que estiver assistindo este vídeo pela internet. Senhor, derrama as suas bênçãos sobre todas as famílias, sobre todas as autoridades de Mirassol do Oeste, sobre o comitê do Covid, sobre os governadores de Mato Grosso, sobre o presidente do Brasil e de todo o poder executivo, legislativo e judiciário. Senhor, vai direcionando cada um deles, trazendo eles para a realidade do teu propósito. Senhor, que nesses dias, o Senhor confirme a tua palavra com sinais, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus. Que a visão do Senhor inunde a tua igreja e restabeleça o teu poder e a tua graça através de cada um deles. Assim oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas. Deus te abençoe. Uma ótima e abençoada semana.